Boa tarde a todos e todas. Sou Eduardo Moito, psicólogo, especialista em psicologia do trânsito, especialista em saúde mental. Tenho mestrado em saúde coletiva, onde escrevi sobre as questões do trânsito brasileiro. Atuo na área do trânsito há aproximadamente 18 anos, fazendo avaliações para o Detran do Piauí. Nos últimos anos, nós temos observado a questão do Código Brasileiro e outras questões mais. Então, a convite do Conselho Regional de Psicologia de Santa Catarina, estamos aqui hoje para falar sobre avaliação psicológica no contexto do trânsito. Por quê? Porque nós, psicólogos, que atuamos na área do trânsito, precisamos ter propriedade, precisamos ter conhecimento e precisamos estar constantemente trabalhando e estudando sobre a temática. É uma temática muito delicada, é uma atividade que requer um conhecimento permanente e uma cientificidade naquilo que a gente faz. Preparei para vocês alguns slides para a gente relembrar, para a gente falar, para a gente debater, para a gente tratar dessa temática. Como eu disse, é uma temática muito importante e de permanente situação de leitura e de estudo. Eu costumo dizer que não tem como aplicar, não tem como fazer uma avaliação psicológica sem estar com seu manual na mão. Vou aplicar testes, na sua grande maioria, eles têm lá a partezinha em negrito. Vocês podem observar da importância de termos conosco permanentemente o manual na mão, que quando a gente, sobre atos repetitivos, quando a gente entra no avião, a aeromoça, a primeira coisa que ela faz é passar as instruções. E se você, quem já viajou de avião, sabe disso. Ela está sempre com um caderninho, uma folha lá plastificada, para ela repetir aquela leitura de forma permanente e de forma semelhante todas as vezes. Então, a avaliação psicológica é necessário, durante a aplicação, estar com o seu manual na mão, os manuais, né, no caso de mais de um teste a ser aplicado, e seguir exatamente o roteiro do teste psicológico. É muito importante isso. E aí a gente pode falar o que é psicologia do trânsito, né? O que é o processo psicológico. A psicologia do trânsito dentro dos contextos sociais. Nós temos uma resolução aí do Conselho Federal, que é a 01 de 2019, que trouxe diversas modificações, inclusões e situações que têm como finalidade melhorar a nossa avaliação psicológica, torná-la mais científica, torná-la mais metodológica, gerar um embasamento e mais questões científicas e técnicas para quem faz a avaliação. E aí nós temos as questões dos critérios e de contraindicações, né? Entrevista individual, que é obrigatório, vale lembrar aqui, a devolução, né? Que muitas vezes alguns motoristas se negam a recebê-la, e aí eu não posso obrigá-lo a receber, eu posso apenas informar que tem a entrevista devolutiva e que ele tem que receber da gente para que esteja explicado tudo direitinho. Definições, né, pessoal? A gente precisa entender produtividade, agressividade, emotividade, situações novas, sociabilidade, intratensão, extratensão, inibição, excitação, impulsividade e rigidez, né? Isso é muito importante a gente lembrar disso. Lembrando, pessoal, que todos os slides que eu estou apresentando aqui, eu vou disponibilizar para o Conselho Regional, né? Para que vocês possam depois reler, que é muito importante. Vários autores que tratam sobre a educação brasileira, educação mundial, falam que a repetição é a alma da aprendizagem. Então, é muito importante a gente reler, né? E o que é essa questão da psicologia do trânsito? É uma área que estuda os comportamentos humanos no trânsito e os fatores e processos externos e internos, conscientes e inconscientes, que provocam ou as alteram. Então, é muito importante a gente entender os conceitos. Dentro de um processo sociohistórico, para eu entender o que acontece no trânsito brasileiro, o que acontece dentro do mundo com relação ao trânsito, eu preciso entender as culturas, a movimentação e tudo aquilo que versa pelo comportamento humano. Então, é muito importante a gente entender conceitos. Para chegar à prática, para começar a prática, eu tenho que dominar os conceitos.
Isso é tão verdade que no processo de formação nosso, primeiro nós recebemos um período de formação, de banca, de estudo, né, de leitura, de provas, de trabalhos, para daí sim, perdão, começarmos a questão da prática, né, que são nossos estágios obrigatórios e não obrigatórios, que são os extracurriculares. Então, o que a gente precisa entender com relação a essa questão? Conceitos que são essenciais. O homem, veículos, as vias, regras e normas sociais. Quando a gente para observar isso, pessoal, dentro de uma visão de comportamento humano, quando você vê trânsitos em determinados países, em determinadas regiões, que tem uma violência muito grande, isso vai estar ligado naquela região a outras situações. Pouco provável um país que tenha um trânsito pouco violento, uma baixa mortalidade, com poucos acidentes graves, tenha outros índices de violência de forma alta. Então, por quê? Porque o ser humano é um ser biopsicossocial. Então, como nós estamos inseridos em uma sociedade, em um modelo social, o que acontece? Existe uma repetição de comportamentos. Então, se eu sou violento em outros espaços, existe uma probabilidade de ter uma violência, de ter uma forma de condução que dificultem um trânsito tranquilo, um trânsito seguro. Então, eu preciso entender isso. Eu preciso entender o comportamento humano, eu preciso entender as regras dos veículos, eu preciso entender a questão das vias e eu preciso entender as normas sociais. Então, isso é um embasamento, né, que é muito importante para quem trabalha na área de avaliação psicológica. Então, assim, o que a gente pode falar de objeto? Comportamento, a questão do nosso comportamento. Se você parar para observar, você vai ver uma série de questões que são muito ligadas ao comportamento. Então, o comportamento humano no trânsito, ele tem a questão dos processos externos e dos processos internos, conscientes e inconscientes. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Quando nós estamos avaliando alguém no nosso espaço, seja para portar uma arma, seja para dirigir um carro, a avaliação psicológica, eu preciso entender o conceito daquilo tudo, eu preciso entender o que está acontecendo com relação a isso, né? Então, assim, o que é importante a gente ressaltar? Que a psicologia do trânsito tem suas origens na complexidade do relacionamento entre o meio ambiente e as ações humanas. Aquilo que eu acabei de dizer para vocês, o meu comportamento está diretamente ligado ao meio ambiente que eu vivo. Esse relacionamento deve ser considerado como um fator histórico-social, ligado às condições de desenvolvimento social. De novo, eu disse agora há pouco que nos estudos, que quem faz pesquisa sobre trânsito, às vezes a gente busca fazer uma correlação entre violência urbana, violência das vias, violência contra a mulher, violência contra o idoso. Então, quando você compara esses índices de violência no trânsito, ele tem semelhança ou semelhanças a outros índices que a gente também encontra. Então, um fator importantíssimo que a gente tem que ter, quem é avaliador, é que nós não somos dificultadores, nós não somos pessoas que criam barreiras. Nós utilizamos instrumentos que vão avaliar a tua condição de dirigir. Lembrando que, pessoal, CNH, Carteira Nacional de Habilitação, ela é uma concessão do Estado. Ela não é um direito. Para ter uma CNH, eu tenho que atender um número de regras determinadas pelos órgãos reguladores do trânsito. Então, quando você faz uma avaliação e lá o teste da pessoa, do candidato, da candidata, não estava de acordo com as regras dos manuais, lembrando que eu não posso passar por cima de regra de manual, né? Se eu não concordo com a regra de algum teste, de algum manual, eu me debruço sobre a mesa, eu vou pesquisar sobre aquele material. Eu vou ler, eu vou estudar. Então, isso é muito importante. Eu não posso modificar um tempo de um teste. Então, o que é muito importante a gente entender? Os efeitos ambientais, né,
todos nós sofremos com relação ao meio de transporte, com relação ao meio que a gente está inserido. Então, é importante, muito importante, que exista um planejamento. O que nós observamos no Brasil ainda são espaços muito voltados para os veículos automotores, né? Carros, ônibus, motos, veículos movidos a combustível ou energia elétrica, né? São os híbridos ou os veículos 100% elétricos. E uma questão da acessibilidade, uma questão da movimentação urbana pouco voltada para o pedestre, pouco voltada para o ciclista, pouco voltada para a pessoa com algum tipo de necessidade especial, que isso é muito importante. Como nós precisamos entender que o papel do psicólogo, além de avaliar, é compreender o fenômeno do comportamento humano, eu preciso entender isso. Então, eu preciso entender como o homem se relaciona no trânsito, não somente com um ambiente construído, ou natural, ou por outro homem, mas eu preciso entender o que nos cerca. Veículos, sinalizações, mas não só isso, como também a ordem histórica da criação. Consumo, transformação dos espaços urbanos, dos espaços físicos, isso é muito importante da gente entender. Então, quando a gente para pensar em fenômeno psicológico no trânsito, a gente precisa entender que existe uma ligação entre o homem, meio ambiente social e meio ambiente físico. E isso existe o que a gente chama de interdependência com o meio ambiente. Ou seja, se eu moro num lugar de poucas vias, né? Se eu moro num lugar de altitude, de areia, de lama, eu vou procurar um meio de transporte de acordo com aquilo. Se eu moro num local bem pavimentado, se eu moro num lugar de fácil acessibilidade para muitos aspectos, o meu movimento de ir e vir do meu trabalho, do meu lazer, ele muda. E, consequentemente, muda, às vezes, minha forma de usar. Qual meio de transporte que eu vou utilizar. Isso é muito importante de ser dito. Todas as ações do homem ocorrem em um contexto específico do ambiente. Então, se todas as ações do homem ocorrem de acordo com o contexto específico do ambiente, eu vou usar meios de transporte que têm uma correlação ou uma relação com onde eu estou inserido. E aí eu botei para vocês a questão para a gente pensar, né? Que são questões de motivação, personalidade, aprendizado, memória, emoção e atitude, que são as fases psíquicas que a gente precisa entender um pouco para poder fazer uma avaliação de forma científica, técnica e metodológica. E aí que a gente não pode ter afastamento. A resolução do Conselho Federal de Psicologia. A última resolução é a resolução 01 de 2019, né, que é bem recente, nós estamos em 2021, ela foi feita há 2 anos atrás, que fala da perícia psicológica, entrevista e o rapport, construtos avaliados, ressalta, conforme a resolução 06 de 2019, o atestado e a devolutiva. Pessoal, existem processos que são legitimados, que são regrados pelo Conselho Federal e Conselhos de Classe, que nós simplesmente não podemos desconsiderar. Quando eu não concordo com uma regra do Conselho, eu vou em busca de mudanças. A gente precisa entender que os processos funcionam através de projetos de lei. Quase toda, pessoal, só a título de informação para todo mundo, quase todas as nossas inseguranças dentro da profissão da avaliação psicológica ou de qualquer área da psicologia acontece pela ausência de lei. Porque resoluções dos conselhos de classe, algum magistrado pode entender em algum momento que aquela resolução não está contribuindo e que ela não tem ou que ela está prejudicando a sociedade. Por isso que eu falo tanto nas minhas aulas, nas minhas falas, sobre que nós todas precisamos lutar por projetos de lei que regulamente o nosso exercício profissional.
E aí, pessoal, eu ressaltei alguns pontos, né? Como eu disse, esses slides vão ficar para vocês. Então, salvem ele na pasta de vocês, no computador, para toda vez que vocês tiverem dúvidas ou dúvida sobre o que vocês estão fazendo, vocês possam recorrer a esse material, porque é um compilado das maiores dúvidas que eu escutei e que eu escuto aí nos últimos 10 anos. Então, eu botei alguns aspectos, o artigo 1, o dispositivo que regulamenta as exigências mínimas de qualidade. E vocês podem observar que eu botei em destaque, com vermelho, que são as questões que são exigências mínimas, ou seja, eu posso até colocar mais, mas eu não posso diminuir por minha conta própria, que é a resolução que trata da nossa CNH, Carteira Nacional de Habilitação. Lembrando que um processo para ser perícia, primeiro ponto, ele versa pela imparcialidade. Quando você sofre um acidente, bate um carro em qualquer cidade do Brasil, e daí você liga lá para o número, né? Cada cidade tem seu número, tem seu tipo de polícia, batalhão de trânsito, polícia tal, guarda municipal, vai ter a característica, e vai um perito lá para fazer. Esse perito não é seu parente, você não escolheu aquele perito, por isso que é uma perícia. Então, a perícia psicológica, o conceito da palavra perícia, ele também versa pela questão da imparcialidade. Eu não posso pedir para um perito, meu irmão, vir fazer a minha perícia, porque existem interesses e pode existir um comprometimento. Perdão, pode existir um comprometimento por isso. Então, é muito importante a gente ressaltar que perícia versa pela imparcialidade. Não esqueçam disso, tá? A avaliação psicológica do candidato, ele é uma perícia, né? É um processo pericial definido pela resolução. A perícia psicológica é uma avaliação psicológica direcionada a responder demanda legal específica, ou seja, para eu ter a CNH, na minha primeira CNH, na renovação das categorias profissionais e, em casos agora recém-colocado no Código Brasileiro de Trânsito, em acidentes graves, para eu dirigir, eu tenho que fazer avaliação psicológica. Lembrando que a avaliação psicológica é um processo técnico-científico de coleta de dados, estudos e interpretação de informação a respeito de fenômenos psicológicos, que são resultados da relação do indivíduo com a sociedade, utilizando-se, para tanto, de estratégias psicológicas, métodos, técnicas e instrumentos, que são os testes psicológicos que a gente utiliza, reconhecidas pela psicologia. No contexto do trânsito, novamente, esse trecho está em destaque, tá? No contexto do trânsito, ela deve ser realizada por um psicólogo qualificado no assunto. Qual psicólogo é qualificado ou qualificada no assunto? O psicólogo que tem o título de especialista do trânsito, né? Isso não quer dizer que a gente não possa fazer outras especializações em avaliação psicológica, em neuropsicologia, aí você é uma questão pessoal, mas o básico para trabalhar com o trânsito, para trabalhar fazendo, é ser especialista em psicologia do trânsito. Habilidades mínimas, né? Número 1, tomada de informação. Atenção nos seus diferentes tipos. E quais são as atenções, pessoal? Gente, esses conceitos de atenção hoje no Brasil, eles são muito semelhantes, ou têm uma semelhança com os conceitos utilizados no restante do mundo. Quais são as atenções, pessoal? Difusa, que é a vigilância, atenção sustentada, atenção concentrada, atenção distribuída, atenção dividida, atenção alternada. Isso na nota técnica de quando? De 2011, que é de 1º de 2011. E aí, ao longo do período aqui, eu vou mostrar para vocês que algumas alterações foram feitas. Por quê? À medida que o Brasil e que o mundo estuda sobre comportamento, sobre seus fenômenos, existe uma tendência natural em incluir, em retirar, em alterar, em melhorar aquilo que a gente faz. E já na resolução de 2019,
Que aqui quais são os construtos, os aspectos que a gente precisa olhar? Atenção dividida, atenção concentrada, atenção alternada, o teste de inteligência e o teste de memória. Isso é muito importante. Atenção dividida, atenção concentrada, atenção alternada, o teste de inteligência e o teste de memória. Lembrando que, importantíssimo a gente lembrar disso, lembrando que isso são habilidades mínimas. Se você, no seu processo, resolve adicionar mais um teste, ok, mas você não pode tirar, tá? Não cabe. Se você não concorda com algum desses construtos, se o seu grupo de amigos, amigas não concorda, é estudar, preparar documentos e apresentar os seus regionais para que isso seja encaminhado à CFP, para que a gente possa ler sobre isso, tá? E aí, de novo, um comparativo, que eu acho muito interessante, pessoal, a gente entender, como eu disse lá no começo da minha fala, nós entendermos de quê? Dos processos da evolução social e comportamental. A gente fala da resolução de 2019 e a gente fala da resolução de 2009, ou seja, 10 anos depois. O que é a resolução de 2009 falava? Detenção, descrição e identificação, né? E falava muito, pessoal, das questões que hoje o mundo inteiro reviu isso. É claro que daqui a mais 10 anos pode acontecer uma modificação dessa resolução de 2019. Nós precisamos entender que o fenômeno social, o fenômeno comportamental, ele vai se alterando, né? Então, de tempos em tempos, se faz necessário revisar, estudar, ler, pesquisar as questões do comportamento para que a gente evolua nos aspectos da avaliação psicológica. Nos últimos 15, 16 anos, eu vi vários testes saírem, voltarem e outros não voltarem lá para o SATESP, que é obrigatório o nosso conhecimento de quais testes estão validados. O Conselho Federal não determina que teste você tem que aplicar. Se é da marca A, da marca B ou da marca C. Ele obriga que ele esteja com um parecer favorável junto ao SATESP, que é aquele sitezinho lá do CFP, que tem tudo aquilo que fala dos testes que devem ser utilizados, ou seja, estão ok, estão indicados, e os que estão contraindicados. Isso é muito importante a gente lembrar. Ah, eu acho esse teste ótimo, eu vou aplicar. Ele está contraindicado? Não faça isso, porque juridicamente, porque ele não tem valor, ele não tem sustentação, ele não tem um arcabouço que faça com que aquilo não te coloque em uma situação difícil mediante qualquer processo ou qualquer questionamento. Então, é muito importante lembrar disso, tá? Novamente, a gente fala das habilidades mínimas, do processo de 2009 e do processo de 2019. É claro, pessoal, que existem momentos que algumas situações são mantidas, né? E outras não. Então, quando a gente fala do processo de informação, vem um teste de inteligência. O que ele dizia em 2019? Capacidade de resolver problemas novos, relacionar ideias, induzir conceitos, compreender implicações, assim como a habilidade de adquirir de uma determinada cultura por meio de experiência e ou aprendizagem, né? Novamente, esse teste de inteligência foi mantido, tá? Teste de memória. Lá em 2009 ele também estava. Memória, capacidade de registrar, reter e evocar estímulos em um curto período de tempo. Tanto que os testes de memória, a gente dá lá a prancheta, né, para a pessoa, e ela memoriza por um determinado tempo, e depois dá o mesmo tempo semelhante, para que ele ou ela marque as figuras que a memória lembrou para que seja feita, tá? Habilidades mínimas, né? Vamos lá, orientação espacial, identificação significativa, julgamento ou juízo crítico e tomada de decisão. Esses aspectos devem ser avaliados por meio de entrevista. Nossa entrevista, pessoal, detalhe, continua sendo obrigatória. Eu sou obrigado a ter entrevista. Eu sou obrigado a fazer entrevista.
Não é uma questão de escolha profissional. Ah, eu não vou, eu acho que a entrevista é bobagem e eu não vou fazer entrevista. Negativo. Você é obrigado a fazer entrevista. Então, é muito importante a gente entender o que é que eu posso escolher e o que é obrigado quando eu me disponho a aplicar uma avaliação psicológica, que são as compulsórias, como é o caso do Detran. O que é a compulsória? Que para eu ter CNH, eu sou obrigado a fazer o exame psicológico, tá? Habilidades mínimas, tem a questão do comportamento, né? É muito importante entender algumas coisas. Em 2009, ele falava muito forte, pessoal, sobre o tempo de reação. Já em 2019, ele permanece tratando do mesmo ponto, tempo de reação, que trata de quê? Nos estudos aí feitos por grandes companhias de veículos, por diversos grupos de seguradoras, fala que um dos fatores que não jamais pode ser esquecido é o meu tempo de tomada de decisão. Por exemplo, eu venho numa via que quero ultrapassar. Então, ali, eu como motorista, calculo se a minha velocidade, se a minha retomada, tudo isso, se aquele tempo meu de reação é suficiente, é satisfatório para fazer a ultrapassagem. Então, o psicólogo, a psicóloga precisa entender isso. Né? Eu preciso entender desse processo, o que é tomada de decisão. Porque a tomada de decisão é um fator determinante. Né? Durante a aplicação dos testes, os candidatos, as candidatas que estão fazendo Detran, para tirar sua CNH, eles dão diversos sinais, certos comportamentos que são observáveis e que eu posso registrar aquilo como profissional. Comportamentos positivos e comportamentos negativos. E aí vem um ponto também muito importante, que é 2009 novamente, 2019 novamente, que são as habilidades mínimas, que são os traços de personalidade, onde ele fala em que, nesse que interessa para a gente, no 2019, impulsividade adequada, não podendo estar exacerbada ou muito diminuída. Não sei se vocês sabem, mas quando a gente vai numa via, se eu estiver abaixo de 50% da velocidade máxima, eu também posso ser multado. Eu não sou multado apenas por alta velocidade, eu só posso ser multado por baixa velocidade. Por quê, pessoal? Pelo risco de provocar um acidente. Então, é muito importante entender a impulsividade, novamente, não pode estar exacerbada ou muito diminuída, ou achatada. A agressividade adequada, não podendo estar exacerbada ou diminuída. Ansiedade adequada, não podendo estar exacerbada ou muito diminuída. Então, é muito importante eu entender de ansiedade, agressividade e impulsividade. É muito importante observarmos esses aspectos do condutor, da condutora. Novamente, lembrando que CNH é uma concessão do Estado. Nós que fazemos avaliação nos estados, como psicólogos ou mesmo como médico, nós temos a prerrogativa de avaliar e dizer se aquela pessoa deve ou não tirar sua primeira CNH ou mesmo renovar e continuar exercendo a atividade remunerada. Eu tenho diversos exemplos, pessoal, para falar para vocês do que eu já vivenciei. Hoje, terminei a minha avaliação pela manhã aqui na clínica, dei o resultado e disse que as duas pessoas que tinham ficado inaptas poderiam vir falar comigo. A grande fala de muitas pessoas, eu dirijo há 20 anos, nunca me aconteceu nada. Eu disse, cidadão, deixa eu perguntar para o senhor. Acidente só acontece com quem dirige há pouco tempo? Para eu ter um acidente hoje, eu tenho que ter tido o outro antes, eu não tenho que ter o primeiro? A sua atenção está dessa forma, e aí eu vou conversar com ele. Ah, eu acho que o senhor deveria devolver o dinheiro. Digo, não, o senhor fez o seu exame. Quando você faz qualquer tipo de exame, mesmo que o resultado não seja o que você espera, você necessariamente pagou pelo exame. Então, agora o senhor segue para o Detran. Aí eu disse para ele, caso o senhor não se sinta satisfeito, contemplado, tenha achado alguma coisa ruim aqui, não tem problema. O senhor vai na ouvidoria do Detran e abre a reclamação.
E aí, como eu sigo todos os processos, entrevista semi-estruturada, entrevista individual, aplicação dos critérios mínimos, eu aplico um teste a mais, inclusive, eu não tenho preocupação. Se o Detran chegar para me fiscalizar, eu vou dizer, está aqui meu material, aconteceu isso, esse cidadão é assim, a impulsividade dele, isso, e aí eu vou descrever toda aquela situação. Ser fiscalizado não é um problema. O problema de ser fiscalizado é se estiver fazendo alguma coisa errada. Quando a gente segue os critérios mínimos, básicos, se respeitando a cientificidade, a metodologia do processo, ok, me fiscaliza, olha meu material, e um abraço, muito obrigado por me fiscalizar. Tá? Então, a resolução também trata do seguinte ponto. A psicóloga ou psicólogo tem a prerrogativa de decidir quais são os testes psicológicos empregados na perícia psicológica, desde que com parecer favorável pelo sistema de avaliação de teste psicológico, chamado como, pessoal? SATEPSI, do Conselho Federal de Psicologia, e em consonância com a presente resolução. Já tinha dito para vocês, eu não posso aplicar testes que estejam em desacordo, desfavorável ao processo do sistema de avaliação de teste psicológico. Por quê? Porque dentro desse processo todo, né, dentro dessas questões todas, a validade do material ela é de extrema importância. Porque no momento que esse cidadão hoje que reclamou comigo pede uma fiscalização da equipe do Detran, e a equipe do Detran volta no meu espaço que eu aplico meus testes, e ele verifica que faltou alguma coisa, aquele processo é invalidado, você pode responder um processo administrativo, você pode sofrer algum tipo de processo no conselho de classe. Então, façam de forma correta, de forma coerente, respeitando esse item aqui que é muito importante. Na perícia psicológica realizada no contexto do trânsito, a entrevista tem caráter individual e obrigatório. De novo, eu não posso escolher. Claro, as perguntas que eu monto na minha entrevista é uma ideia minha, né? Que também tem como finalidade respeitar uma série de questões, né? Aí vem a questão de diferença. Antes da aplicação do teste psicológico, deve ser estabelecido um rapport como parte integrante da perícia psicológica. De novo, observem como a resolução fala em perícia. Perícia tem que ser impessoal. Por isso que se fala tanto na distribuição igualitária, equitativa, randômica. Existem vários sinônimos para a gente utilizar. Mas lembrando que, por quê? Porque no momento que uma autoescola, que alguém escolhe, e num determinado espaço, ele não é uma perícia. Quando alguém fala, vou fazer a perícia do INSS, você não sabe quem é um perito. Por mais que você conheça um ou dois peritos, mas você não sabe em quem você vai... Quem vai fazer a tua perícia? Você não sabe, né? E quando isso acontece, tabula no sistema, isso tem uma série de comprometimentos. É durante esse processo que a psicóloga tem condições de identificar situações que possam interferir negativamente na aplicação dos testes. Lembra que eu disse para vocês que, às vezes, a gente percebe alguma coisa na entrevista? Por exemplo, eu já cheguei numa situação que o candidato chegou e disse, olha, eu estou vindo aqui, mas estou muito ruim, eu passei a noite no velório do meu irmão. Gente, vamos lá. Vocês acham que alguém que estava no velório do irmão tem condições de fazer uma avaliação psicológica, que isso não vai interferir no método? Claro que vai. Não, eu me separei ontem. Eu oficialmente saí da minha casa ontem. Né? Perdi meu emprego. Eu acabei de ver uma briga de rua, tiroteio. Será que essas pessoas têm condição? Então, eu sempre recomendo que as pessoas parem o exame, devolvo o dinheiro, né? Não começou ainda, devolvo o dinheiro, olha, o senhor volta amanhã, o senhor volta depois de amanhã, o senhor volta semana que vem. Né? Então, isso é importante. Por quê? Porque tudo isso pode interferir no resultado do teste. E eu tenho um carimbo, pessoal, que quando a candidata quer, um carimbozinho assim, eu boto na entrevista. Candidato ou candidata foi alertado com relação às suas condições, optou em continuar, e ele assina em cima.
porque isso me dá uma segurança maior, isso me dá propriedade maior. E essas nuances, essas situações, eu aprendi porque, assim, pelo fato, minha mãe também é psicóloga, de muitos anos, aí formada há mais de 40 anos, então ela trabalha com avaliação psicológica. Então, algum desses aprendizados, eu não levei em consideração porque veio da minha mãe. Não deixei de levar em consideração, eu levo em consideração. Então, aqui eu passo essa orientação, que não está na resolução, mas que é muito importante, você se assegurar de informações que você deu para o candidato, para a candidata. Faça um carimbo custa R$ 20, sei lá, não custa isso. Pode ser até aquele comum de madeirinha que você bota na esponjinha lá e põe. Candidato ou candidata foi alertado, mas quis permanecer na avaliação. Eu avisei para o senhor, eu avisei para a senhora. Então, você está resguardado, porque a gente sabe que quando a gente reprova na cabeça dele, a gente está dificultando, a gente está ferindo suscetibilidades. A gente está frustrando aquelas pessoas, então isso gera um problema. E aí, sobre ainda a resolução de 2019, o resultado deve ser conclusivo e obedecer às normativas vigência de quem, pessoal? CONTRAN. Certo? É muito importante a gente entender isso. Registrando-se as informações estritamente necessárias à solicitação. Nada de escrever e mandar coisa escrita, né, em processos que expõem algumas coisas do candidato, preservando a individualidade da candidata ou do candidato. Certo? O documento psicológico resultante da perícia psicológica deverá ser produzido por psicólogo ou psicóloga e arquivado junto aos protocolos dos testes e todos os instrumentos, respeitando a legislação vigente do CFP. Nós temos que guardar o nosso material por 5 anos. Após 5 anos, entre em contato com o seu regional e veja qual é a estratégia, qual é a orientação que a equipe de fiscalização vai passar para você. Quando solicitado, fica o psicólogo, a psicóloga, obrigado a realizar a entrevista devolutiva ao candidato, apresentando de forma objetiva o resultado da perícia psicológica e possíveis encaminhamentos, se for o caso. Então, hoje, quando eu reprovei aquele cidadão, eu já ofertei, durante a minha explicação, de gente, olha, se por acaso alguém hoje aqui não passar, após o final do processo, na entrega do resultado, quem quiser falar comigo, ok, vem falar comigo. Então, eu sou obrigado a ofertar. De novo, quando solicitado, né, não é obrigatório, o candidato não é obrigado a ter essa devolutiva, mas ele tem esse direito de solicitar, e você tem a obrigação de passar essa devolutiva, tá? E aí eu boto sempre esses quadrinhos para a gente comparar. Psicologia do trânsito, avaliação psicológica no contexto do trânsito, avaliação psicológica, né? Psicologia do trânsito, só aquilo que a gente falou, que é a psicologia que estuda o comportamento e os fenômenos do trânsito. A avaliação psicológica no contexto do trânsito são as avaliações que nós fazemos para os motoristas e para empresas e tudo mais. A avaliação psicológica nem sempre é a avaliação do trânsito, né? Então tem essa, só para a gente estabelecer essa pequena comparação. E aí, pessoal, eu separei aí para vocês os 12 pecados mortais, vamos dizer assim, do uso dos testes psicológicos. Utilizar teste não aprovado pelo CFP. Você pode ter muita complicação com isso. Usar cópia de teste. Desde o primeiro dia meu na faculdade, independente de eu ser filho de pai, mãe, psicólogo, né? Quando eu entrei na faculdade, a primeira coisa que eu escutei de um dos professores, estão fazendo psicologia, lembre-se que a partir de hoje não se tira fotocópia de teste. Então, não se tira cópia de teste. Não se tira cópia de teste. Em hipótese nenhuma, nem teste nem manual. Tá? Não encarar a avaliação como um processo. A avaliação psicológica é bem mais do que isso. Dispensar a entrevista. Não posso dispensar a entrevista. Não é facultado essa opção. Eu sou obrigado a fazer entrevista. Adaptar os testes de acordo com a minha vontade. Alterar tempo, instrumentos, não observar padronização. Não posso. Estou aplicando um palográfico, vamos supor.
Lá nos tempos lá, eu resolvi que vou dar menos tempo ou vou dar mais tempo. Negativo, não posso. Porque quando eu faço isso, a parametrização do material, o estudo feito é dentro daquela realidade. Se eu fiz isso, eu mudei o material, não vai ser fidedigno aquele resultado. Não pedir ao candidato para assinar os testes. Todo candidato tem que assinar o teste. Isso é muito importante. Não registrar todas as informações pertinentes ao caso. Por exemplo, já tive candidatos agressivos que quase brigam fisicamente com outro candidato da minha clínica, no espaço externo. Né? Ao longo dos anos, quem trabalha com teste vai passar por diversas situações. Meu Deus, isso nunca me aconteceu. Né? São situações em que nós temos que estar preparados para agir de forma correta. Tá? Não registrar todas as informações pertinentes ao caso. Como eu disse para vocês, esse candidato hoje que eu tive, ele foi agressivo, eu fui lá e disse, candidato com baixa tolerância à frustração, pessoa extremamente grosseira e fora do contexto usual. Fiz meu registro. Lá no meu material, nada de eu mandar isso escrito onde não é para ser mandado. Tá? Lá no meu registro interno do meu espaço, de forma reservada e sigilosa. Aceitar remuneração incompatível com a sua prática. 2 erros. Remuneração a menos do que a TAF. Eu vou cobrar mais barato, R$5 a menos, 5 pila aqui a menos, porque aquilo vai fazer com que todo mundo queira vir para mim. Enquanto o Detran tabela aqueles valores lá nosso e tal. Aí eu vou receber um dinheiro a mais aqui para facilitar as duas situações são passíveis de processo ético. Não esclarecer a respeito da avaliação psicológica ao cliente e ao usuário do serviço, ou seja, não explicar o processo da avaliação psicológica. Às vezes eu levo 20 minutos falando do que é a avaliação psicológica antes de começar. Em cada teste eu faço a explicação e no final eu explico mais itens e mais situações que eu acho necessário. Tem turmas, pessoal, que eu consigo fazer com 2 horas e 15, tem turmas que eu passo 3 horas. Depende muito da necessidade de explicação. Não fazer entrevista de devolução. Isso é importantíssimo. Eu oferto. Ele não quer, ok, mas eu deixei ciente que tinha aquela opção de entrevista. Não se aperfeiçoar em reciclagens, cursos, supervisões e congressos. Estamos fazendo aqui hoje. Muito provavelmente, várias coisas que eu estou falando aqui para vocês sabem, mas estão lembrando. Lembrando que eu também falei no começo, repetição é a alma da aprendizagem. Quando a gente estava lá na escola, na faculdade, para fazer uma prova, a gente lia e relia aquele material várias vezes para poder aprender. Né? Não guardar os materiais por 5 anos. Já tinha falado sobre isso. Nós somos obrigadas a guardar o material por 5 anos. Então, é muito importante esses 12 pecados, a gente não esquecer que a gente não pode praticar isso. Deixar bem claro para vocês que certas situações não são opcionais, e sim obrigatórias no exercício profissional. E em qualquer profissão que a gente exerça, nós vamos ter regras e normas no nosso fazer. Não é porque a psicologia tem burocracia, não. O modelo é esse. Se você fosse outra profissão, você teria as regras lá na sua profissão. Exame de estado mental do avaliado. O exame do estado mental do paciente constitui como ferramenta importante para avaliação e alterações cognitivas, que afetam a conduta humana, atenção, senso-percepção, memória, orientação, consciência, pensamento, linguagem, inteligência, afetividade e conduta. Lembre-se sempre disso. Como eu disse para vocês, esse material, salvem no computador, salvem na pastinha. Se quiser imprimir para ficar mais fácil em algum momento para folhear, tal, é importante lembrar. Isso é um compilado de orientações, de explicações que são necessárias, pertinentes e obrigatórias para a gente ter guardado conosco. Né? Tal exame ajuda a identificar
transtornos psicológicos graves, psicose, depressão, problemas de aprendizagem e outros. Acho que todo mundo lembra de um caso do Rio de Janeiro, de um motorista que tinha epilepsia, né, e subiu uma calçada e matou um bebê que estava no carrinho, né. Os números de trânsito, as questões de trânsito, elas são assustadoras, e mais do que isso, assusta mais ainda a falta de política pública, de políticas públicas voltadas. O trânsito é uma situação de política pública, né? Isso aqui não tem viés nenhum de nada político, mas para eu diminuir, imagina vocês, só a nível de curiosidade, 60% dos leitos, isso fora do Covid, tá, pessoal? 60% dos leitos dos hospitais de urgência do Brasil são ocupados por acidente de trânsito. Perdão, 60% das UTIs e 50% dos leitos. Dados do DataSUAS. Não é o Eduardo que tirou esse dado iluminado da cabeça dele, né? Eu aqui em Teresina até trabalho também no HUT, Hospital de Urgência de Teresina, na área Covid e outras áreas mais. Mas, assim, dentro dessa expectativa, é muito importante entender que o trânsito, sim, é uma questão de políticas públicas. O trânsito é uma atividade de extrema importância de ser observado por todas as nossas autoridades. Como eu disse, aquele exemplo que eu disse do rapaz que tinha epilepsia, existem vários testes que identificam a questão da epilepsia, tá? Isso é só para ilustrar um pouco, para a gente entender como nossa avaliação é importante. Exame de saúde e de estado mental do avaliado. Atenção. O que é atenção? Foco, duração, atenção concentrada dividida, simultânea e o teste de atenção. É muito importante a gente entender algumas situações. Memória. Elo temporal da vida psíquica, passada, presente e futuro. Então, é muito importante o teste de memória porque estabelece esse elo temporal, né? A senso-percepção e a orientação. O que é a senso-percepção? Captar as sensações. Exemplo do que seria uma situação: ilusão e alucinação. Isso é exemplo de dificuldade na questão das sensações, da senso-percepção. Orientação, lucidez psíquica, consciente, espaço-temporal, autopsíquica e alopsíquica. Tá? É muito importante a gente entender isso. Consciência, dá-se conta do que acontece comigo e ao meu redor. Será que um motorista, pessoal, que não tem consciência do que está acontecendo ao meu redor, pode conduzir um veículo? Né? Então, assim, é muito importante a gente pensar na prática, o que é que isso pode ocasionar. De novo, quando nós reprovamos, entregamos um laudo de INAP, nós não somos ruins. Nós estamos avaliando aquilo que é necessário e obrigatório para ser um condutor ou uma condutora. Tá? Pensamento, conceituar, julgar, raciocinar. Exemplo, quando isso não acontece, os delírios. Tá? Então, é muito importante fazer associações. Inteligência, adaptação e resolução de problemas, a gente usa o teste de inteligência. Linguagem, fala e comunicação. Afetividade. Pessoal, o que é que tem a ver afetividade com ser motorista? Tudo, né? As emoções, sentimentos, relacionamentos interpessoais, depressão e ansiedade, faz parte da afetividade. Conduta, atitudes e comportamento. É importante a gente lembrar, pessoal, que o funcionamento mental de um sujeito, ele ocorre de forma integrada e dinâmica. Todas as funções psíquicas funcionam em um conjunto e não em sistemas isolados. Lembra que eu falei que o ser humano é um ser biopsicossocial? É mais ou menos isso, tá? A partir da consciência, o sujeito pensa, memoriza, se orienta, raciocina e resolve problemas. Percebendo o ambiente e, para isso, mantém o foco. Elabora seus sentimentos, emoções e comportamento e etc. Pessoal, você vai viajando, né? Observa como é importante a gente entender esse passo a passo aí, né? Que é o sujeito pensa, memoriza, se orienta, raciocina e resolve o problema. Você vai viajando. Aí, de repente, vai para um sítio, para uma fazenda,
um local que é estrada de terra. Aquela carroçal que a gente chama aqui no Nordeste, aquela de pissarrinha e tal, de areia. E de repente tem um córrego, que você não tem noção da profundidade. O que é que todo mundo faz quando chega no lago? Para, pega às vezes uma varinha, vai ali na frente para ver se o carro passa. Então você elaborou, você se orientou racionalmente para chegar e botar seu carro lá. E isso a gente faz o tempo todo e muitas vezes de forma automática. Será que dá para passar nesse espaço? Então, assim, a gente faz isso com constância, habitualmente, entendeu? Qual é a importância da avaliação psicológica de condutores, pessoal? Para o próprio condutor, para as pessoas e para a comunidade. Eu tenho um exemplo que eu sempre dou. Meu pai morreu de acidente de carro. Então, se aquele motorista que passou por cima da caminhonete dele e que matou ele na hora, não tivesse sido avaliado em outro período, em outra época, provavelmente meu pai não tivesse morrido de acidente de carro. Isso dói quando é na casa da gente. Quando é na casa do outro sujeito, isso não tem problema. É porque é mais um número, é mais uma, como é que chama? É mais uma, que a gente chama, né, dentro do hospital, é mais um número, não é um nome, não é ausência no seu espaço. Então, dentro de um processo de avaliação psicológica, a gente precisa entender que ao fazer uma avaliação psicológica mal feita, a gente está colocando no trânsito pessoas que não têm condição de ter CNH. Lembrando, pessoal, que CNH é uma concessão do Estado, como o nosso passaporte. Quem tem um passaporte, de repente comete um delito, a gente já viu isso aí nos programas de jornal, fulano de tal está respondendo processo, a Polícia Federal pede um passaporte, porque o passaporte é uma concessão, como a nossa CNH. Então, isso tem que ficar na cabeça da avaliadora, na cabeça do avaliador, permanentemente. Isso é importantíssimo, tá? A avaliação psicológica, no contexto do trânsito, é uma exigência do Código Brasileiro de Trânsito. Foi regulamentada pelo nosso Conselho Federal e é fiscalizada, pessoal, pelos conselhos regionais. Por isso, quando chegar com 5 anos no material que eu disse para vocês, está com 5 anos. Peça orientação, veja o que o Conselho Regional orienta, se a fiscal vai lá ver você descartando, se tem algum método, alguma situação naquele momento que o Conselho orienta, que o Conselho diz que você tem que seguir. Tá? É um processo técnico-científico de coleta de dados, estudo e interpretação. Através de quê? De informações a respeito do fenômeno psicológico individual. Então, muito importante entender o que é o processo técnico-científico da coleta de dados. Tá? É um processo de conhecimento do outro de forma científica e especializada. Nós temos que ser especialista do trânsito. Tá? Minimamente, posso ter outras especializações, mas tenho que ter no mínimo isso. Dentre os instrumentos psicológicos utilizados para avaliação psicológica, encontra-se teste, entrevista, questionários e observações. Lembre-se sempre disso. Testes, entrevistas, questionários e observações. Tá? Cada profissional psicólogo avaliará o candidato da forma que é necessário e obrigatório. Tá? É muito importante a reaplicação. Eu já tive casos de eu ficar com dúvida em um único teste e eu chamei a pessoa de volta sem me pagar nada, que é um processo que eu preciso ter propriedade, que eu preciso ter segurança. Expliquei para ele e pedi para ele que repetisse o teste. Tá? Em um único teste. Foi uma situação específica. Na minha vida inteira, aí, nesses anos todos, aplicando porte de arma, isso me aconteceu pouquíssimas e raríssimas vezes, mas é importante que quando aconteça que eu vá atrás da resposta para não prejudicar aquele candidato, seja passando sem ter condição ou reprovando, ou mesmo reprovando uma pessoa que teria condições realmente de dirigir. Então, ele pode ser prejudicado ou por receber um resultado que aparentemente é bom, mas pode ser ruim para a vida dele ou dela, ou o contrário, tá? Aí eu botei para vocês a resolução do CONTRAN, que é a 425/2012. Pessoal,
A minha intenção, quando falo da resolução do conselho, quando eu falo da questão do CONTRAN, é levar propriedade de situações que são importantíssimas para a gente. Tá? O que é que o CONTRAN fala no artigo 6 da avaliação psicológica, que serão utilizadas nas seguintes técnicas? O que é que ele diz para a gente? Entrevistas diretas e individuais, testes psicológicos que deverão estar de acordo com a resolução vigente de quê? Do Conselho Federal, do nosso CFP, que definem e regulam o uso do teste psicológico. Dinâmica de grupo, se você achar que é interessante, e a escuta e a intervenção verbal. Tá? Parágrafo único. Para a realização da avaliação psicológica, o psicólogo responsável deverá se reportar às resoluções de quem, pessoal? Do Conselho Federal de Psicologia. Tá? Então, é muito importante a gente entender. Então, você pode observar que existe uma relação CONTRAN, DETRANS, as regras ligadas ao órgão máximo nosso, que é o Conselho Federal de Psicologia. E, novamente, eu coloco aí o artigo 10, a realização e o resultado do exame de aptidão física e mental e de avaliação psicológicas são, respectivamente, de exclusiva responsabilidade do médico perito examinador do trânsito e do psicólogo examinador do trânsito. O que é que ele diz aí? Que nós temos a responsabilidade, o DETRAN não tem responsabilidade. Então, em um caso judicial, de alguma situação, nós temos a responsabilidade civil sobre esse motorista, tanto o médico quanto o psicólogo. Todos os instrumentos utilizados no exame de aptidão física e mental e avaliação psicológica deverão ser arquivados conforme determinação do Conselho de Medicina e do Conselho de Psicologia. Na hipótese de inaptidão temporária ou inaptidão, o perito examinador do trânsito deverá comunicar esse resultado aos setores médico-psicológicos dos órgãos. Então, isso é muito importante. Por exemplo, aqui no Piauí eu tenho um sistema. Na hora que eu coloco lá, eu já informei o órgão. E eu emito uma via, que eu guardo junto com o processo, que é uma via que mostra aquilo que eu fiz, tá? Que é o resultado lançado no sistema. Quais são os objetivos da avaliação psicológica do trânsito? O que é que vocês entendem que são objetivos da avaliação psicológica no trânsito? Dirigir um veículo pressupõe um conjunto de habilidades e conhecimentos específicos, que são esfera de funcionamento psicológico do indivíduo. Essa habilidade pode estar prejudicada em razão de influência de uma série de variáveis psicológicas. Por isso que a gente fala que quando não está bem, que quando não dormiu, que quando está passando por alguma situação pessoal, e que aquilo, de repente, foi comunicado, você dá a opção da pessoa voltar outro dia, que aquilo pode interferir verdadeiramente no resultado. Portanto, algumas variáveis psicológicas podem ser associadas ao prejuízo da capacidade de se comportar adequadamente no trânsito, aumentando a probabilidade de quê? De comportamentos perigosos, que provocam o quê? Riscos à população. Em razão disso, para conceder a uma pessoa o direito de dirigir, deve-se verificar se ela possui as condições mínimas requeridas. Por quê, pessoal? Porque senão vai matar a gente na rua o tempo todo. O Brasil era o 5º trânsito mais violento do mundo. O Brasil foi o 3º trânsito mais violento do mundo. E até o ano passado, nas minhas pesquisas, o Brasil estava encostando aí uma marca triste, que é o 2º mais violento do mundo. Do mundo. Certo? Quais são as variáveis na questão prática? Como se descobrir que elas estão associadas ao comportamento inadequado do trânsito, né? Através do nosso processo científico, metodológico, voltado para quê, pessoal? Para tudo aquilo que a gente estudou na nossa formação, nos nossos cursos. Eu sempre falo isso. Façam cursos, estudem, leiam, aprendam a corrigir de forma informatizada. Eu hoje, particularmente, gosto muito das correções informatizadas. Elas aparentemente às vezes ficam um pouco mais caras, mas elas me propiciam uma agilidade maior, uma segurança, que a segurança técnica, científica e metodológica, na minha concepção, não tem preço. É muito importante a gente ter essa segurança naquilo que a gente faz. Então, é muito interessante a gente avaliar, a gente entender, né, algumas questões. E a gente pode falar de nível intelectual, de nível de atenção,
de nível psicomotor, de personalidade e de nível psicofísico. O que é nível intelectual? Capaz de avaliar, sintetizar e estabelecer julgamento diante de situações problemáticas. Somente as categorias C, D e E. Que seria a questão do nível intelectual. Vocês sabem que para a gente exercer uma atividade remunerada, a categoria E é aquela categoria que carrega combustíveis, como situações perigosas. E o SESC-Senat propicia cursos para isso. E esses cursos a pessoa tem que ter uma habilidade, um grau de formação mínimo, senão não pode nem fazer o curso. O nível de atenção, capaz de discriminar estímulos e situações adequadas para a execução de atividades relacionadas à condução do veículo. Nível psicomotor, capaz de satisfazer as condições práticas de coordenação entre funções psicológicas e as áreas do que? Audio-viso-motoras. Tá? Pessoal, diversos testes, quando a gente corrige, lá nos seus manuais, ele fala, pessoa contraindicada, em caso de aparecer tal, é candidato contraindicado para a função tal. Então, na CNH, vários testes que nós utilizamos, fala sobre essa contraindicação para determinada função. Personalidade, respeitando-se as características de adequação exigida para cada categoria. Já pensou, pessoal? Um motorista profissional extremamente agressivo carregando combustível? O estrago que uma pessoa dessa não pode fazer pelo seu desequilíbrio, pela sua falta de condição emocional para fazer aquilo. Nível psicofísico, considerada a possibilidade de adaptação dos veículos automotores para deficientes físicos. Então, já tive várias pessoas, já avaliei várias pessoas com dificuldade. Então, eu aplicava de forma individual, eu propiciava para aquela pessoa uma condição necessária para que aquela pessoa também faça a sua avaliação de forma que seja contemplada as suas necessidades. Quais são as variáveis? Nível intelectual, discriminar estímulos, coordenação entre as funções psicológicas e as áreas psicomotoras da personalidade. Quais os instrumentos avaliam essas variáveis? Quais os níveis, né, exigidos nesses instrumentos que se considera apto? Então, é muito importante que a gente não tenha nenhum tipo de dúvida, sem margem. Né? Quando eu lanço um resultado, é uma conclusão que é muito importante para a vida daquela pessoa e de muitas outras pessoas. De novo, eu tenho que ter segurança naquilo que eu faço. Tipo de evidência de validade para avaliação psicológica. No trânsito, a principal questão envolvida refere-se à previsão do comportamento inadequado. E não é fácil, pessoal, a gente ter essa previsão. Só que os testes psicológicos, a entrevista semi-estruturada, a entrevista individual, ela vai me gerar informação sobre aquela pessoa. Pode acontecer falha? Claro, sim, pode. Né? Exame de sangue é feito há muito tempo, há milhares de anos, vamos dizer assim. E, às vezes, a gente faz o exame de sangue e constata algum erro e o profissional pede para você repetir. Então, faz parte. Faz parte. A gente precisa entender que a avaliação psicológica é necessária, é obrigatória e que a gente tem que levar em consideração tudo aquilo que aquele material está dizendo para a gente. Decorre disso que a principal evidência da validade neste contexto refere-se à reação do score dos testes no comportamento relevante no trânsito. Critérios externos. Pessoal, o que é isso? A relação dos scores. Quando um teste é criado, ele é criado de acordo com a população, de acordo com a região. Vários testes que a gente pega, ele possui tabelas da região Nordeste, lá da região Norte, Centro-Oeste, Sul e Sudeste. Alguns testes têm até mais de um estado que validou aquele material, que foi pesquisado aquele material. Então, é muito importante a gente entender isso. Eu coloquei aqui tudo, né, um pouco desse compilado que a gente pode ter aí sobre as estratégias, sobre essa percepção. Coloquei as nossas referências teóricas, né, de onde eu tirei tudo isso. Tudo isso você encontra facilmente
em diversos livros, em diversos espaços. Como eu disse, tudo aquilo que eu falei hoje para vocês, fica para vocês, como conhecimento. É um material que tem como finalidade a gente tratar da avaliação psicológica. Eu acho que esconder, né, slide, guardar, não acrescenta nada para ninguém. Então, os slides vão ficar de forma, como eu disse, vou disponibilizar para o conselho. É um material que vocês podem utilizar, que vocês podem imprimir, vocês podem observar aí, ó, que todas as referências eu coloquei tudo, né? O Conselho Federal de Psicologia, 2019, o material que a gente tirou, esses construtos, né? Que os professores, autores, pessoas que a gente conhece, outros a gente não conhece, mas a gente sabe que tem propriedade naquilo que escreve. Então, é muito importante a gente entender. E entender que nesse processo de avaliação psicológica, nós não somos a vilã ou vilão. Nós somos peritos que vão emitir um parecer daquele cidadão, daquela cidadã, mediante instrumentos que foram devidamente estudados. Manual na mão durante a aplicação, segurança naquilo que faz, segurança se adquire com muitos cursos, com muito estudo, com muita prática, dedicação e esmero naquilo que a gente faz. É muito importante entender que esse processo da avaliação psicológica, tudo isso que a gente falou dos construtos, eles têm que ser realizados de forma... A gente vive, né? Vários autores, tem um autor que eu gosto muito, que não é nem da questão de trânsito, chamado Lipovetsky, que ele fala do mundo do efêmero e passageiro, né? Então, a gente tem uma pressa em ganhar informação, em saber como aplica. Não, vamos logo aqui me explicar, vamos sentar aqui, não. A gente precisa ter teoria e a gente precisa ter vivência prática. Então, é muito importante termos teoria. Para isso, eu coloquei as referências, me coloco à disposição de vocês, tá? Tá aí meu e-mail também. Se vocês quiserem, de repente, depois, em outro momento, fazer alguma pergunta em Instagram e Facebook, tá lá Eduardo Moita, vocês façam as perguntas que vocês compreendem como necessária. À medida do tempo, eu vou respondendo, né? Eu tenho um número razoável de atividades, mas eu sempre à noite, final na madrugada ou na manhã cedo, eu sempre respondo as mensagens e os e-mails que eu recebo, tá bom? Então, deixo aqui meu abraço, espero ter contribuído com vocês, é uma honra muito grande estar fazendo parte desse evento do Conselho Federal de Santa Catarina. Um abraço a todos e todas, boa tarde.